Já parou para pensar do que uma economia é feita? De verdade? Bom, a gente vai mergulhar aqui na teoria fascinante de César Hidalgo, que conecta o mundo dos átomos com o dos mercados para entender como a informação e a ordem são, no fim das contas, as verdadeiras geradoras de riqueza. Para começar, vamos pegar um exemplo bem concreto, tá? E uma pergunta que parece simples, mas não é. Do que um carro super complexo, tipo um Bugatti Veyron, é realmente feito? Pensa bem, se o carro bate, os átomos, eles continuam todos ali. O peso do carro é o mesmo. Mas o valor, puf, some. O valor não estava na matéria em si, entende? Estava no arranjo específico dela, na ordem. É aqui que mora o verdadeiro valor. E essa ideia de que o valor está na ordem, bom, isso meio que muda tudo. Nos obriga a pensar no que é informação de um jeito completamente diferente. Não como algo abstrato, mas como algo físico, palpável. Então, o ponto central é esse, olha só. Produtos, seja um carro ou um computador, não são só um monte de material. Eles são, na verdade, matéria organizada pela informação. São ordem física, pura e simples. Só que isso cria um problema. Um quebra-cabeça cósmico, na verdade. Porque se os produtos que a gente cria são bolsões de uma ordem imensa, eles parecem quebrar uma das regras mais básicas do universo. E que regra é essa? É a tendência que tudo tem de ir para a desordem, uma marcha inevitável em direção ao caos. Os físicos chamam isso de entropia. O universo é basicamente essa briga constante entre a ordem, que cria coisas interessantes, e a desordem, que quer dissolver tudo numa sopa sem graça. E na maioria das vezes, a desordem ganha. Esse exemplo da gota de tinta é perfeito para entender isso. No começo, está tudo organizado. A tinta num canto, a água no outro. Baixa entropia. Aí ela começa a se espalhar. E no fim, uma mistura cinza uniforme. A ordem se foi. Esse é o estado mais provável e mais desordenado das coisas. Então, peraí. Se o universo inteiro está caminhando para essa sopa cinzenta, para a desordem, como é que pode existir um carro, uma árvore, um ser humano? Como podem existir essas ilhas de ordem super complexa? Essa era a pergunta que tirava o sono do físico Ludwig Boltzmann. Acontece que o universo, digamos assim, tem uns truques na manga, formas de lutar contra essa marcha para a desordem e criar essas ilhas de informação. A natureza tem uns truques bem espertos para criar e manter a ordem. Vamos dar uma olhada rápida em como eles funcionam, especialmente nos dois primeiros, que são a base de tudo. O primeiro truque, explicado pelo prêmio Nobel Ilya Prigogine, é o seguinte. Quando se tem um sistema que não está parado, um sistema com energia passando por ele, como o nosso planeta, com energia do Sol, a ordem pode surgir do nada, espontaneamente. É como um redemoinho que se forma na água da banheira escorrendo pelo ralo. É uma estrutura super organizada que aparece de graça só porque tem energia fluindo ali. O nosso planeta é tipo um redemoinho gigante de informação. E tem outro truque fundamental. A informação consegue grudar quando ela é guardada em coisas sólidas. Pensa no DNA. Ele é como um cristal que guarda toda a receita da vida. Essa capacidade de congelar a ordem faz com que ela dure tempo suficiente para que coisas ainda mais complexas possam ser construídas em cima dela. Ok, com essa base da física entendida, agora a gente pode ver como nós, seres humanos, levamos esse jogo de criar informação para um nível totalmente novo. Aqui está a grande virada humana. A natureza, ela processa informação que vem do mundo. A gente faz o contrário, a gente projeta a informação para o mundo. É o que o Hidalgo chama de imaginação cristalizada. Sabe? Coisas que primeiro existem na nossa cabeça e depois a gente transforma em realidade. Essa frase sobre a motocicleta é genial. Ela é, no fundo, um sistema de conceitos feito em aço. Não tem uma peça, uma curva que não tenha saído da mente de alguém. Então, economia não é só sobre gerenciar recursos, é sobre tornar a imaginação palpável. Pensa numa coisa super banal, tipo a pasta de dente. É bem provável que a gente não tenha a menor ideia de como sintetizar o fluoreto de sódio, certo? Pois é, e é aí que está a mágica da economia. Quando se compra um tubo de pasta de dente, não se está comprando só aquele creme. Na verdade, o que se está comprando é o acesso a décadas de ciência, ao conhecimento de um químico, ao saber fazer de uma fábrica, à logística de uma cadeia de suprimentos global. A economia é um motor que amplifica e distribui todo esse conhecimento. Isso nos leva à pergunta final, e talvez a mais importante. Se criar esses cristais de imaginação é o que gera prosperidade, por que essa prosperidade é tão mal distribuída pelo mundo? A resposta está numa diferença sutil, mas fundamental. Essa história do técnico de futebol Pep Guardiola é perfeita. O desafio não é criar o plano de jogo, é colocar esse plano na cabeça dos jogadores.
E essa é a diferença entre conhecimento e saber fazer, o famoso know-how. Conhecimento dá para colocar num livro. Agora, o saber fazer, esse é outra história. É uma habilidade que vive nas pessoas, que se aprende com a experiência e, mais importante, que vive em redes de pessoas trabalhando juntas. Isso muda completamente a nossa visão sobre desenvolvimento. Não é sobre ter a capacidade de comprar coisas, mas sim a capacidade de fazer coisas. A desigualdade no mundo, por essa lente, não é um problema de falta de dinheiro, mas um gargalo na transferência desse saber fazer coletivo. Isso nos deixa com a grande questão para o nosso futuro, né? Se a verdadeira riqueza não é o que a gente tem, mas o que a gente sabe fazer, juntos, como é que a gente pode criar formas melhores de compartilhar esse saber fazer? Como a gente pode fazer com que a imaginação se cristalize em prosperidade para todo mundo?